trazendo 3 ilustres estudiosos aí do direito penal que vão trazer ainda essa continuidade de debate de aspectos da parte geral do novo Código Penal. Então, sem maiores delongas, eu gostaria de apresentar inicialmente o professor Décio Franco Davi, que é mestrando pela Universidade do Norte do Paraná, Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Jacarezinho, professor da SESCAGE, em Ponta Grossa, e professor também da FAFIT, em Itararé, no estado de São Paulo. E ele vai falar para a gente sobre o tema do princípio da ofensividade e como ficaria a positivação do princípio da ofensividade nesse anteprojeto do Código Penal. Professor Décio, obrigado. Obrigado, professor Francisco. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer inicialmente o convite que foi realizado pelo professor Paulo Busato. Eu, como pesquisador também do nosso grupo Modernas Tendências e Sistema Criminal, já tive outra oportunidade de participar em eventos organizados pela própria FAI. E é sempre um prazer imenso para nós estarmos aqui conversando sobre algum tema polêmico e problemático do direito penal, como, por exemplo, é o princípio da ofensividade que será tratado hoje. Cumprimentando o professor Francisco, então, cumprimento também o Dr. Fernando Alves, o Dr. Gustavo Conte também, colegas de mesa, em especial a professora Aline, que nos prestigia aqui hoje, também coordenador do curso. Bom, inicialmente falando sobre o princípio da ofensividade, a discussão sempre que nos levanta é quando vamos falar de Código Penal, a primeira preocupação que me parece é definir mais ou menos como o Roxin faz, em afirmar que o Código Penal é a magna carta do delinquente, em especial porque ele acaba sendo uma forma de defesa do indivíduo perante a própria sociedade quando então ele comete alguma conduta tida como injusto penal. E como vamos limitar este injusto penal, passa sobre toda a problemática apresentada na motivação que selecionou a comissão de reforma do Código Penal, falando sempre num contexto de uma eventual ou atual, odierna sociedade de risco, pós-industrial e reflexão, de modernidade reflexiva, e que acaba para nós trazendo alguns pontos especiais, e no concernente ao meu tema que eu gostaria de tratar hoje é o princípio da ofensividade. Quando a gente resolveu tratar o assunto, a primeira proposta que foi realizada era pegar os temas que foram apresentados por diversos juristas sobre o assunto perante a própria comissão. Então, em uma reunião no início do ano, o Instituto dos Advogados do Brasil apresentou uma proposta de redação ao então relator do projeto, que era o professor René Ariadotti, a qual afirmava o seguinte: não há crime sem lesão significativa para algum bem jurídico ou sem colocá-lo, ao menos, em perigo. Essa primeira proposta foi recusada e foi um pouco reformulada pelo professor Dotti, ficando como um dispositivo do parágrafo 2º do então artigo 22, que trataria da exclusão da ilicitude. E a frase seria a seguinte: também não há crime sem lesão ou perigo concreto de lesão juridicamente relevante. E a justificativa então apresentada pelo professor Dotti foi a seguinte: precisamos delimitar a função do direito penal como tutela de bens jurídicos, claramente adotando a postura que foi realizada e tomada pelo Zaffaroni quando o projeto do Código Penal da Bolívia, em 2009. E a frase que está disposta no projeto lá do Bolívia era perigo efetivo. Então, para nós, faria essa primeira proposta inicial que foi apresentada no evento no dia 26 de março, afirmava claramente que não há crime sem lesão ou perigo concreto de lesão juridicamente relevante. Ontem, na madrugada, na verdade, de ontem para hoje, recebemos material atualizado já, modificando a postura da positivação do princípio dentro do artigo 13, o qual seria tratado como respeito ao nexo causalidade e mantendo a mesma disposição metodológica do Código. Artigo esse que foi tratado pela manhã pela professora Priscila Sá, e afirma o seguinte, então, a proposta passada para nós hoje. A realização do fato criminoso exige ação ou omissão, dolosa ou culposa, que produz ofensa potencial ou efetiva a determinado bem jurídico. Repetir a frase. Que produz ofensa potencial ou efetiva a determinado bem jurídico. E a partir então dessa frase, potencial ou efetiva, lesão ao bem jurídico, é que nossa conversa inicia-se. O que vem representar então o tal princípio da ofensividade dentro de um direito penal, como objetivado por nós como democrático, como liberal, como preocupado com o indivíduo. O princípio da ofensividade é uma resposta político-ideológica de um Estado pluralista, laico, inspirado em valores de tolerância, no qual o poder estatal tem que automaticamente emanar de um povo soberano.
Só que o grande problema que aparece para nós, tanto na primeira proposta, pelo IAB apresentado, quanto na proposta do professor Dotti, quanto também no texto apresentado nesta madrugada, repassado a nós, peca justamente na confusão de dois institutos completamente diferentes. Que um é um instituto chamado Bem Jurídico, e outro é o Instituto Modelos de Imputação e como vamos tutelar, então, esse bem jurídico. Há uma grande brecha dentro do nosso direito penal, onde, infelizmente, os doutrinadores e os pesquisadores do assunto ainda não se aprofundaram em querer esmiuçar o que vem a ser a teoria do bem jurídico em si, com as modalidades de controle dos crimes de perigo abstrato, perigo concreto, ou então todos os outros limiares que existem entre o que chamaremos de concreto e abstrato, como fazem a doutrina alemã e a doutrina italiana. E a confusão é a seguinte: bem jurídico é o que se deve proteger, e o modelo de imputação dos crimes de perigo seria como proteger. Passando sobre isso, parece-me que a definição do princípio da ofensividade dentro do Código é querer esmiuçar a eterna briga de qual a missão, então, do direito penal. Se o direito penal preserva, então, a função automaticamente punitiva, sancionatória especificada na pena, ou se ele possui, então, uma função autônoma propriamente da ideal punitivo, como uma missão de tutela de bens jurídicos. E o que é bem jurídico? Bom, passado antes de dar uma definição, vamos passar por uma definição inicial bastante simplista. Bem jurídico podemos dizer que é aquela relação existente entre os valores que nós, enquanto indivíduos na sociedade, escolhemos certas coisas, certos bens, através de um desenvolvimento cultural, valoramos eles sobre determinados fatos e então incidimos na norma. Então reconhecemos como preceitos importantes e essenciais à nossa preservação enquanto sociedade. Diferente do que seria o objeto do crime, a lesão efetiva, como mais ou menos eu falar em integridade física e vocês olharem para este pequeno roxado que consta meu olho hoje, né? Não foi nenhuma lesão corporal que eu sofri, foi apenas um acidente, então não foi nenhuma modalidade criminosa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a primeira confusão, então, entre o objeto do delito e o bem jurídico é que nós não podemos confundir imediatamente o que vai ser lesionado imediatamente na conduta humana ou então na pessoa jurídica, que vai ser o tema tratado amanhã pelo professor Paulo, como o valor que nós temos que tutelar. E quando vamos falar sobre bem jurídico, a primeira pergunta é: como vamos definir o que é? E no Brasil nós temos um péssimo hábito de optar pelo mais fácil. Seja em qualquer modalidade de conduta que nós vamos discutir, sempre é algo mais fácil. Vamos falar de princípios, vamos com o discurso mais simples, porque parece que nós estamos com uma preguiça de discurso doutrinário. Então, quando você vai olhar os manuais mais clássicos, tradicionais do Brasil, você vai ver o que é bem jurídico, a definição é clássica. É o que o legislador escolhe. Ponto. Como se o que o legislador escolhesse fosse muitas vezes correto. E simplesmente você olhando as definições dos tipos penais existentes hoje, você vai ver que o legislador escolheu muitas coisas, das quais algumas são completamente absurdas e outras são muito valoradas. Como, por exemplo, a vida é essencial, sei lá. Mas como vamos falar, então, em segurança no trânsito, que é o ponto hoje problemático, todo mundo discute, o que é segurança no trânsito? Não temos como materializar isso enquanto bem jurídico. Pois bem, essa opção dogmática, a nossa definição de bem jurídico, por ser equivocada, acaba entrando em conflito com o que seria uma postura transcendental do bem jurídico, porque essa é imanente ao sistema positivado. E a postura transcendental, que nós podemos dizer que ela é a postura político-criminal, que é justamente o que nós buscamos hoje. Como que surge o bem jurídico? Vou repetir, o bem jurídico surge dos valores que nós escolhemos no nosso convívio enquanto sociedade e entendemos que eles são essenciais ao nosso desenvolvimento enquanto ser humano e quanto manutenção e preservação da própria sociedade. E quando nós reconhecemos eles, damos a ele então uma esfera de proteção em todas as áreas do direito e, por fim, quando vemos que a lesão ainda assim, ou o risco de lesão a esses bens jurídicos tornam-se completamente intoleráveis, insuportáveis para nós enquanto cidadãos, seres humanos e sociedade em coletivo, optamos por então taxarmos como crime essas condutas. E se nós temos então esse reconhecimento do bem jurídico já existente antes, no que ele vai se fundar? A partir do conceito, passamos então ao que deveríamos discutir propriamente, onde escolher e selecionar esses próprios bens jurídicos. No Brasil, alguns doutrinadores já chegaram a discutir esse tema. O professor Juarez Tavares, no seu manual de injusto, acaba discutindo, passando sobre isso. Até ele acabou republicando o mesmo capítulo para uma editora argentina também, tratou como teoria do bem jurídico, da mesma forma. O professor Luiz Regis Prado também o fez. O professor Paulo Busato também, no seu livro de introdução, acaba fazendo isso um capítulo especial. O professor Nilo Batista, o próprio professor Juarez Cirino ainda repete a frase dele que nós necessitamos ainda desse conceito de bem jurídico.
e de alguns professores mais com pensamentos atuais, como a professora Helena Lobo, a Geniana Conceição Pascoal e também o professor Pier Paolo Bottini, os três da USP, acabam trazendo para nós, então, um conceito mais político, criminal, de bem jurídico, questionando isso, mas ainda me parece que nós ainda estamos muito crus nesse aspecto. Passando, então, nessa ideia, é que eu não gosto de afirmar que nós dependamos do legislador. Mas, se vocês forem pegar todos os livros que falam sobre introdução, salvo engano, o Franco Montoro, ele ainda afirma que nós gostamos muito dessa ideia de direito positivado. E por isso que nós gostamos de ficar nessa dependência total do nosso legislador, para que ele nos dê os limites de tudo que nós vamos fazer. Porque a frase é fácil, né? Inclusive para os magistrados, se está na lei, acabou. Parece que até o discurso depois do professor Fernando sobre o princípio da insignificância é aquela discussão eterna, né? Se precisava estar o princípio positivado ou não. E por isso está, então, legislado, eu afirmo para vocês desde já, eu não quero que o que vai ser taxado como crime, pensando que o Código Penal é a magna carta do delinquente, que nós podemos, saindo na rua aqui, atropelar sem querer uma pessoa no sinal e sermos taxados, então, de delinquentes, principalmente se estivermos dirigindo uma Ferrari, ou então um Mercedes, se tivermos sobrenome Batista, e sermos então taxados como delinquentes automaticamente pela mídia. Eu não gostaria dessa forma que fosse um legislador que está mais preocupado em jogo do meu Atlético, ou do Corinthians, ou outro time, ou que está mais preocupado então com fazer frente religiosa dentro do nosso parlamento, um absurdo. Mas enfim, passando por essa ideia própria do que viria a ser esse conceito dogmático nosso, vinculado propriamente ao direito penal enquanto bem jurídico escolhido pelo legislador, a gente acaba enfrentando o seguinte problema. O bem jurídico surgiu para restringir a atuação do Estado. Vamos limitar aonde vai ser a conduta selecionada propriamente taxada como crime. Só que hoje o nosso discurso inverteu. Como é mais fácil deixarmos na mão do legislador ele escolher aquilo que é interessante para a mídia responder como crime, ele acaba selecionando não o que deveria ser o mínimo do direito penal, mas criando um direito penal máximo, um modelo expansionista, um modelo que vai abarcar todas as condutas, e que daí chegaremos a alguns autores a falar assim, bom, se formos pensar de ponto de vista processual penal, é preferível então abrangermos muito mais condutas na esfera penal, porque temos uma seara maior de garantias processuais do que uma esfera administrativa. O que às vezes acaba nos enganando, porque quando estamos falando de direito penal, repito, estamos falando daquilo que é mais intolerável para o indivíduo. Mas então, Décio, se você quer discutir o bem jurídico de acordo com o modelo político-criminal, aonde que você vai achar isso dentro da teoria do bem jurídico? Precisamos achar um lugar onde me diga o que é bem jurídico, onde eu vou encontrar a limitação para ele. E essa limitação pode ser traçada por alguns autores, foi traçada, com ideais nos preceitos kantianos, da mistura da forma de sensibilidade com a forma de entendimento, chegando nos chamados conceitos puros, que Kant elenca, os 12 conceitos puros. Só que o problema dele elencar isso aí é que, por mais que isso não seja muito claro para nós, porque não temos uma doutrina aprofundada sobre o assunto, nos dá um pouco de medo de pensar que, criando então o bem jurídico, a postura kantiana, vamos querer também fazer sanções com a postura kantiana, então a punição pela punição, baseado no mesmo modelo que o Hegel traz para nós. E, além dessa postura kantiana, foi levantada também uma postura de acordo com a filosofia analítica da linguagem, a filosofia da linguagem anglo-saxã, que pega então a doutrina da filosofia da linguagem e acaba transformando ela com preceitos lógicos e estruturais de raciocínio lógico puro. O que para nós também não pode, porque senão me parece que vamos ficar naquela estrutura básica de subsunção da norma ao fato, e isso me parece que já é um pouco retrógrado para nós hoje, discutindo então política criminal no aspecto de casuística e não no aspecto geral. E também o Kinnihauser, que é o doutrinador alemão que vai discutir isso aí, ele, além dele não houve um aprofundamento maior sobre o assunto, quem traz isso para nós até é o próprio Luiz Greco, então fica difícil para a gente tecer críticas maiores a isso. E então, optando pela própria ideia que a grande maioria, ou o nosso entendimento majoritário acabou optando, que é a limitação constitucional de seleção de bens jurídicos. E dessa limitação constitucional pode ser tanto de forma negativa quanto de forma positiva. A professora Geniana Conceição Pascoal apresenta de forma bastante clara no material dela, afirmando que a limitação negativa seria quando o Estado pode tipificar condutas, todas que assim entender, a valores que não tenham sido reconhecidos pela Constituição, mas que essa imputação, então, essa seleção de bens jurídicos penais, esteja restringida aos valores tipificados ou apresentados na Constituição como essenciais à sociedade. O problema é que se essa limitação for negativa, o filtro não será feito pelo bem jurídico, mas pelos valores constitucionais. E nem todos os valores constitucionais trazidos para nós na Carta Magna podem ser taxados como
fundamentalmente constitucionais e importantes à própria sociedade, como a própria previsão do Colégio Dom Pedro II, como sendo na esfera constitucional, isso aí que é um absurdo, né? Uma norma formalmente constitucional, mas sem conteúdo nenhum. Então teríamos uma primeira limitação já complicada. Já na limitação positiva, a gente encontraria dois preceitos. Um direito penal que seria um espelho da previsão constitucional, mas como assim um espelho? Olha, vou refletir só os valores que estão previstos do primeiro artigo ao último da Constituição, e se eu assim entender ele fundamental, eu posso tipificá-lo. Só que daí chegaríamos a alguns problemas, como a própria criminalização de quem vai lá e se levanta e diga assim, não, eu não quero que o Colégio Dom Pedro II seja da esfera federal, e isso vai ser crime, então, pela teoria do espelho. Então, alguns doutrinadores se levantaram falando que esse espelho não pode ser de forma absoluta, mas sim de forma relativizada, parcial. Aí eu não consigo identificar uma diferença substancial entre a teoria negativa e a teoria positiva do espelho. E, por outro lado, também existe a teoria positiva dos direitos fundamentais, que afirmam que só vai ser possível tutela penal com aquilo que nós identificarmos como, como valores fundamentais ou direitos fundamentais. E daí nós vamos esbarrar nas teorias de primeira, segunda e terceira dimensão e não geração, adotando o linguajar do Sarlet. E daí você pega o livro do Paulo Bonavides, você vai ver já falando em quarta e alguns doutrinadores em quinta geração, e daí parece haver uma briga gigantesca na doutrina, e falarmos em sexta, sétima, oitava, nona, talvez 13ª geração, não sei. Então fica complicado, porque daí também estaria o leque sendo aberto cada vez mais, sem termos um fundamento específico do que viria a ser a resposta. Enfim, a postura maior adotada por boa parcela da doutrina acaba sendo a negativa. E dizer que sim, que podemos tutelar aqueles valores que nós escolhemos como bens jurídicos, e que nós entendamos que não lesionem os valores constitucionais, inclusive como os próprios direitos fundamentais em si. Bom, se essas doutrinas parecem tão idênticas, temos que passar um roteiro de 3 perguntas para então chegarmos ao que vai ser o bem jurídico. A primeira pergunta é: qual a importância do bem a ser selecionado perante o texto constitucional? Ele é fundamental? Como assim fundamental? A ausência de proteção dele vai pôr em risco a nossa sociedade e o próprio desenvolvimento do indivíduo? Se essa resposta for positiva, se a ausência de tutela penal pôr em risco, significa que nós temos uma primeira seleção inicial do bem jurídico. A segunda é: quem é esse indivíduo que vai ser tutelado por isso? E daí caímos então na eterna discussão entre 3 teorias de bem jurídico, sendo a teoria dualista, a teoria monista pessoal e a teoria monista estatal. Qual a diferença entre elas? O reconhecimento de bens jurídicos individuais e o reconhecimento de bens jurídicos coletivos. Para a teoria dualista, encabeçada pelo Tiedemann, pelo Schinemann, pelo Jorge Figueiredo Dias, em Portugal, acaba sendo claro que nós temos bens jurídicos que são de origem individual e bens jurídicos que são de origem coletiva. Enquanto que para a teoria monista, que é encabeçada pelo professor Hassmann, todos os bens jurídicos têm que essencialmente encontrar o indivíduo por trás da previsão, inclusive os coletivos e difusos. E já a estatal acaba sendo um livre-arbítrio próprio do Estado selecionar esses valores e acabar jogando contra nós mesmos, sociedade. E que acaba que nós não queremos que o Estado diga quais são os valores interessantes para nós. O Estado existe para servir o indivíduo, ponto final. A teoria contraturista nos fala isso já há algumas centenas de anos. E se ele serve o Estado para então, se o Estado serve para servir a nós indivíduos, tem que ser os nossos valores individuais primeiro contra eles, e não os valores deles contra nós. É esse o preceito, talvez, porque nós não possamos aceitar o bem jurídico como valores plenamente dos direitos fundamentais. Porque a primeira geração, a primeira dimensão é aquela geração de negação da intervenção estatal na nossa esfera individual. E se era de negação, não tem como o Estado vir falar para mim, escuta, eu quero intervir aqui, e se o Código Penal é sua magna carta, eu estou lesionando o teu Estado por minha vontade. O Estado não pode fazer isso. Então essa discussão entre dualista, monista, seja pessoal ou estatal, acaba me parecendo superada pela adoção da teoria dualista, reconhecendo que os bens jurídicos coletivos existem há um certo tempo, como a própria administração pública, quando ainda é falada a questão da corrupção, que está em enfoque hoje, porque se o sujeito recebe a sua verba para te apresentar um favorecimento, tanto em ato, no seu exercício de função, no seu expediente, quanto fora do expediente, o interesse público, que é essencial à sociedade, que o Estado se preserve neutro, vai ser lesionado. E isso vai dificultar a nossa própria preservação quanto sociedade. Muito bem. Passamos então para frente com o seguinte questionamento. Se nós já discutimos o que vai ser o bem jurídico, quem é esse alguém que vai ser tutelado por esse bem jurídico, a terceira pergunta que nos apresenta o Luiz Greco é essa. O bem jurídico deve ser entendido como realidade fática ou como uma entidade meramente ideal?
E aqui a resposta é muito simples, tem que ser algo materializado. Essa é a postura apresentada pelo professor Juarez Tavares, é a postura apresentada por diversos trabalhos do professor Miguel Herrera Júnior, e é a postura que nós entendemos mais correta, porque quando você consegue materializar esse bem jurídico, você consegue afastar da ordem da tutela penal valores como, por exemplo, os crimes de cunho religioso. A ideia de você intervir dentro de um culto fúnebre, isso aí é um sentimento religioso, ele não tem necessidade de esfera penal. Então, por isso, nós precisamos colocar dentro da percepção própria de direito tripartido, como fato, valor e norma, o fato humano, a nossa realidade, a nossa valoração sobre ela, e a necessidade de uma incidência de uma norma específica para regulamentar isso, acaba nos demonstrando que há, sim, uma necessidade, uma existência de uma materialidade própria ao que nós chamaremos, então, de bem jurídico ou de item como selecionado pelo direito penal. O conceito acaba sendo para nós, então, de bem jurídico como dados fundamentais para a realização pessoal dos indivíduos ou para a subsistência social nos limites de uma ordem constitucional. E eu vou repetir a frase, nos limites de uma ordem constitucional. Como que vai se dar, então, a recepção constitucional do princípio da ofensividade para nós, mediante a própria positivação no Código Penal? O professor Fábio Dávila, na sua tese doutoral, apresentou duas modalidades de recepção. Uma diria que o princípio ele é constitucional e ele é inderrogável. Ponto. Se ele é constitucional, jamais admitiremos uma fuga do princípio da ofensividade. Crime só é aquilo que lesiona bem jurídico ou que põe em risco efetivo o bem jurídico e ponto final. Acabou. Só que nós vamos pegar a outra opção que existe, que é de uma derrogabilidade parcial, ou seja, algumas hipóteses nós abrimos. Crime pode ser, em algumas situações, aquilo que não é colocado como bem jurídico. E então passamos a essa problematização própria dentro do Código. Volto à redação do artigo 13, então, apresentada essa madrugada. Só é crime aquilo que lesiona ou que põe em perigo. Se a lei exigir outorga ou chore, a falta desta pode invalidar o ato praticado pelo contratante. Não! O empregado doméstico tem o direito de receber adicional de penosidade praticado. Não! Crime doloso é aquele em que o agente age com culpa praticado. Sim! E todo mundo fez uma revolta, nossa, a última pergunta. A frase começa é assim, né? Uma olha o tamanho dela, olha o tamanho do forçada. cachorro. E a segunda é assim, pô, o cachorro é um ser Não que não perca tem as capacidade oportunidades de pensar, que a não tem vida te capacidade dá. de se defender. Olha a sem vergonhice da mulher em maltratar o cachorro. Pô, E fosse exigir meu outorga cachorro, ou eu ia chore. gostar tanto A dele, falta quanto desta enterrá-lo pode junto. invalidar o ato praticado A pelo cripta da contratante. minha O empregado Esses valores que nós doméstico tem começamos o a direito levantar. de receber adicional de O segundo penosidade caso é o praticado. Crime doloso é aquele em que o agente mas age que a mídia com acabou culpa levantando das praticado. questões da Universidade Estadual E de Maringá agora, com os Beagles, a né? Devem ter última visto isso em razão pergunta. dos O partes, que é uma arribada ontológicas, né, forçada? pesquisas para crimes e tudo mais. Muito bem. Se o bem jurídico deve ser aquilo Não essencial perca as ao indivíduo e à oportunidades que a vida sociedade. te dá. E eu volto àquela pergunta essencial, sempre que nós fazemos quando vamos tratar de coação moral irresistível, se você chega em casa e o sujeito está com a arma apontada para sua esposa, para os seus filhos, e se o sujeito está apontada a arma para o seu cachorro, se você vai até o banco e vai fazer o furto ou não. E a questão é essa, o animal ele não é um... Se a lei sujeito exigir direito, ele é um outorga ou objeto de chore, direito. a falta desta pode Logo, invalidar o ato consequentemente, praticado chegamos a um pelo impasse. contratado. Criminalizamos, O então, a empregado conduta de maus doméstico tratos tem animais, o direito ou de não. receber adicional de Vamos, Soledade, penosidade você acabou de praticado. falar. Não! Crime doloso é aquele em que o Ideário agente age daquilo que é com essencial culpa ao convívio praticado. enquanto sociedade, seu E próprio agora, desenvolvimento. a última Eu arrisco pergunta. dizer que não. O que é uma Só que se eu falar que arribada não é, forçada? como que fica o nosso valor agora coletivo sobre isso? Não Se eu perca as falar que oportunidades que a vida te pergunta dá. qual que é o bem jurídico? E se vocês me derem a resposta, bom, o bem jurídico é a integridade física do animal porque o legislador falou que é, a gente volta no mesmo problema. Então, o professor Roxin, resolvendo essa discussão, levanta a seguinte resposta. Ou dissemos que é bem jurídico e aceitamos o legislador punindo tudo aquilo que ele quer, e em vez de nós restringirmos a atuação estatal, nós temos uma ampliação de direito penal, e daí a nossa tipificação própria do artigo 13 atual não vai ser problema nenhum. Ou nós dizemos que não é bem jurídico e vamos contra valores que nós estamos entendendo atualmente como fundamentais. E daí abrimos um precedente próprio para a punição, ou então simplesmente excluímos isso da tutela do direito penal. A opção que ele acaba colocando é como essa sendo uma das suas 3 exceções, a criminalização sem lesão a bem jurídico. Primeira, proteção a animais e plantas. Segunda, proteção a embriões.
E terceira, proteções às gerações futuras. Para o professor Roxin, essas 3 situações são claramente circunstâncias onde podemos colocar crimes sem necessariamente termos uma lesão, então, a bem jurídico. E eu defino a vocês, como que fica, então, essa situação perante o nosso novo código, entre aspas, se nós não vamos ter lesão a bem jurídico, como vai ficar, então, o artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, que é o próprio maus-tratos animais? Como vai ficar a circunstância da própria tipificação levantada aí a público do enriquecimento ilícito, que todo mundo quer tipificar como crime, quando já se viu o sujeito ganhar dinheiro de forma injustificada perante a administração pública, sendo que é um crime que não lesiona diretamente o bem jurídico, sendo um crime de perigo abstrato. E daí agora, para eu não entrar no problema que o artigo 13 fez, eu passo a segunda parte da exposição me encaminhando quase ao final, não vou cansar vocês. O primeiro ponto é definir o que é bem jurídico. Missão do direito penal, o que vai ser tutelado. A segunda é você dizer se ele vai ser um bem jurídico que vai ser identificável como crime de perigo, crime de lesão ou crime de perigo concreto ou abstrato, como natureza ou estrutura do delito. E daí tem uma discussão sobre o que viria a ser perigo concreto, uma natureza ontológica que acaba sendo apresentada por um treinador alemão que é o Horn, que ele acaba dizendo que existe perigo concreto quando a não ocorrência do resultado não é cientificamente explicável através de uma lei natural. E daí a gente quase cai numa teoria causal naturalista de volta, e para a gente poder fugir disso, a gente tem que entender a natureza normativa, que é a majoritária. Bom, perigo concreto é aquilo que a gente espera que o homem médio fosse sofrer, e por um mero acaso acabou não acontecendo. Essa é a definição própria que acaba sendo trazida para nós pela maior parte da doutrina, e que alguns doutrinadores nossos começaram a trabalhar sobre esse assunto de forma bacana, como o próprio professor Damasio, na sua obra sobre crimes de trânsito, como o próprio professor Luiz Flávio Gomes acabou tratando num material sobre o princípio da ofensividade, mas que, infelizmente, eles acabaram caindo numa miscelânea, onde confundiram o que é um crime de perigo concreto e um crime de perigo abstrato, fazendo o que nós chamamos de criação de perigo comum a todos, ou perigo difuso, ou perigo indireto. E daí você pega qual exemplo a dar isso aí, que é o tal da segurança jurídica no trânsito. Que daí eu repito, a pergunta que a gente fez no começo, se isso é bem jurídico, então onde que está a fundamentabilidade dele para manter o sistema funcionando? Não tem, não existe. Então, para justificar um bem jurídico inexistente, eles acabaram com a ideia de perigo abstrato, e quiseram materializar um bem jurídico que não é bem jurídico, de certa forma, que nós devemos reconhecer como doutrinadores da esfera penal. Bom, o professor Fábio Dávila ainda apresenta a divisão que a doutrina alemã e a doutrina italiana fazem, em diversos graus de perigo, se vai ser perigo efetivo, perigo de risco, perigo próprio de lesão, perigo concreto, perigo abstrato. Eu acho que isso precisaria uma discussão maior dentro da doutrina brasileira, porque não tem um material fora dele, que foi publicado pela editora de Coimbra, não temos um corpo pesado, por mais que o professor Pier Paolo apresentou na tese dele sobre crimes e perigo abstrato, não temos material efetivo para levantarmos isso à discussão. E daí eu posso me adiantar um pouco ao discurso que vai ser apresentado pelo outro colega amanhã de manhã, o Jacques, sobre a metodologia, e parece que quando vamos falar sobre, então, o princípio da ofensividade, o nosso comitê aí pecou pela ausência, não pelos nomes que lá estão presentes, mas pela ausência, então, chamar, então, o professor Luiz Greco, o professor Pier Paolo, para discutir isso de forma assuntosa, levar, então, nas audiências públicas a discussão, o professor Fábio Dávila, para a gente levantar isso aí, se efetivamente temos um nível de perigos a ser definido pelo próprio Código Penal. Para não cairmos, então, no erro de falar assim, simplesmente porque nós achamos que é um bem jurídico difuso que não é bem jurídico, porque não passa no filtro da essencialidade e manutenção do sistema, que nós possamos, então, reconhecer e falar assim, não, nós não queremos perigo abstrato, e daí batemos nessa tese, nesse discurso, já que, na minha opinião, está um pouco falido, de falar que nós não podemos ter punição por perigo abstrato. E, na verdade, eu vou dar um exemplo muito fácil para vocês de sim, dizer que tem. Só a gente pegar o tipo penal do 270, que é o envenenamento de água potável. Disse lá que o que se tutela é a incolumidade pública. E a pergunta, o que é incolumidade pública? Eu não consigo ver um conceito claro. Não tem como dar um conceito claro, porque ela não é essencial à sobrevivência do próprio indivíduo, da própria sociedade em si. Se nós não temos como dar um conceito claro para ela, como que a gente vai fazer isso? Pô, não dá. O sujeito vai lá e joga veneno dentro do reservatório sanitário e não vai ser criminalizado. Não é fácil. Você afasta essa ideia de um bem jurídico falso, coletivo, transfere para a esfera individual e torna o crime como de perigo abstrato. Ponto. E acabou, então, o problema que o artigo 13 levantou para nós. E se acabou de forma clara, você pega todo o discurso que foi feito, então, na primeira proposta do IAB, na segunda seria do 22, parágrafo 3º, e agora pega esse final da redação do 13, amassa tudo e joga fora.
Por que isso, Décio? Porque o princípio da ofensividade jamais deveria estar disposto, expresso, dentro da parte geral. Por ser princípio, por ser de cunho reconhecidamente constitucional de um Estado liberal, democrático, de direito, por ser um princípio ideológico de formação de um direito penal garantista, do direito penal mínimo, ele não tem que estar tipificado no Código. Ele é uma norma supralegal. Ele pode estar fora, seja numa carta de princípios, seja na exposição dos motivos, ou se for necessário, então, numa lei de introdução ao Código Penal. Lá sim, apresentando a missão do nosso direito penal brasileiro, vai ser tutelar o bem jurídico, mas não como lesão efetiva, dentro do próprio ordenamento jurídico penal do Código Penal. Já passando ao nosso encerramento, eu faço ainda a pergunta disso aí. O sujeito vai lá e joga, então, ontem, saímos da reunião do grupo, fui direto para o Técnica, e a pergunta, assim, no caminho, voltando com o carro, perguntei assim, e se o sujeito não quer envenenar o pessoal através da água? Se ele tem um parente que faleceu e deixou como codicilo que ele quisesse ser lançado ao mar, e o sujeito, por uma inviabilidade financeira, resolve não cremar e simplesmente jogar o corpo dentro do reservatório sanitário, porque não tem dinheiro para ir à praia. Aí você fala assim para mim, não, isso aí não vai ser envenenamento, então vai ser poluição. Tá, mas vai ser poluição do quê? Volta ao mesmo problema, em comunidade pública. Não tem como responder isso. Então, automaticamente a gente fala, vamos tornar essa conduta então individualizada, e também não vai ter como fazer ocultação de cadáver, né? Por razões óbvias, ele não tem o dolo para isso. Então, aí vai acabar sendo dessa forma, onde a gente acaba voltando a esse ponto. Temos que sim que recusar esses bens jurídicos falsos, para a gente poder assim aceitar o crime de perigo abstrato de uma forma tradicional e clara e simples. Além disso ainda, apresentando a conclusão nossa, que não podemos confundir o meio das coisas como sendo um fim em si mesmo. Se nós temos o que tutelado, que é o bem jurídico, o como, que é se é por crime de perigo abstrato, concreto ou então de lesão, não pode ser um fim em si mesmo, eu não posso confundir as duas coisas numa modalidade só. Eu não posso confundir um ideário, uma meta de sistema de direito penal, que é a tutela de bem jurídico, eu não posso confundir isso com o modelo que vai ser de tutela. Porque se eu fizer isso, eu vou continuar correndo atrás do rabo, como está sendo feita a discussão doutrinária nossa e legislativa, e eu não quero terminar a nossa conversa dizendo que nós vamos ter que ficar correndo atrás do rabo. Por isso, eu aponto, então, 3 pontos cruciais. Primeiro, a redação que o IAB apresentou, não sendo a perfeita ainda, porque estaria no código, era melhor do que as que foram apresentadas. E, por melhor, eu digo claramente, porque ela nos dá a chance de tutelarmos, então, crimes onde identifica o bem jurídico, seja pela teoria propriamente dualista ou então pela monista pessoal, através de crimes de perigo abstrato, e eu consigo fazer isso. Se nós vamos fazer, então, a segunda, apontamento é que a proposta apresentada pelo professor Dotti é que colocá-lo como excludente da inturicidade ou ilicitude acaba misturando institutos diferenciáveis, como, por exemplo, a própria ofensividade dá para se confundir quase com o princípio de insignificância, colocá-lo na tipicidade e não na própria postura de conduta antijurídica, mas sim como própria definição de crime. E, por fim, que essa redação, quando ela fala em ofensa ofensiva, em ofensa potencial ou lesão efetiva, eu levanto a primeira pergunta que eu fiz lá no começo. Quais serão os níveis de lesão que nós permitiremos pela lei penal? E daí, infelizmente, me parece que com essa redação, professores, continuaremos correndo atrás do rabo se nós não criarmos uma preceituação de separar norma, princípio e lei de uma forma clara. Espero não tê-los cansado. Novamente agradeço a oportunidade. Estamos abertos a perguntas. Gostaria de agradecer a intervenção do professor Décio e imediatamente passar a palavra para o professor Fernando Alves. Chegou o recado agora só enquanto eu estava falando. Então, agradecer a presença do professor Paulo, idealizador e tudo. Passando a palavra, né, para o professor Fernando Alves. Oi? Antes disso, eu já faço espaço para a pergunta. Então, tá, desculpa. Então, eu deixo desde logo a palavra aberta aí para as eventuais indagações, inclusive para o pessoal que está acompanhando aí a transmissão via online. Professor Décio, saudando pela brilhante exposição, o senhor comentou que crê que melhor seria o código não prever o princípio da ofensividade. O senhor consegue imaginar, num exercício até de um pouco de adivinhação, mas de
quais seriam as consequências exegéticas da introdução dessa previsão no Código? O senhor consegue imaginar, ainda que abstratamente, o que poderia decorrer dessa inclusão no Código dessa redação proposta aqui no anteprojeto? Respondendo à pergunta do doutor Gustavo aqui, então, me parece que ela é bastante propícia, porque a frase que está lá no artigo 13, que é a proposta atual é: a realização do fato criminoso exige ação ou omissão dolosa ou culposa que produza ofensa potencial ou efetiva a determinado bem jurídico. Me parece que a colocação exegética de aplicação de norma, propriamente dito disso é que há uma preocupação inicial. Quem que tem a legitimação para especificar essa seleção da ofensividade? O tribunal alemão, quando fez a votação acerca do incesto, disse que o legislador não teria essa legitimidade, mas sim o próprio julgador, então, no controle de constitucionalidade. Me parece que a discussão nossa vai ser como vai ser o controle constitucional disso, Ayrton. Se nós vamos ter uma modalidade onde vai ficar ao próprio juiz, no seu livre caso, na hora de sentenciar, ou se na hora de definir a conduta, na hora da denúncia, se nós vamos abandonar toda essa ideia, então, de abstração de crimes, ou se vamos buscar a efetividade, que daí eu volto ao problema. Se a gente vai pensar num direito penal que não aceita crimes de perigo abstrato, qual que é a lógica de a gente ter, então, a punição no enriquecimento ilícito? Então, o discurso torna-se totalmente simbólico, o projeto acaba sendo totalmente vazio, e a nossa prática cotidiana do advogado, promotor do juiz, vai continuar sendo a mesma falácia que é hoje. Ou seja, nós vamos ter evolução dentro da aplicação do direito. Me parece que vai ser um mesmo aplicação, interpretação hermenêutica ou exegética, como seja o caso, meramente subsunção material e lógica, que não dá mais para ser dessa forma, né? Me parece que a própria sociedade nossa hoje, com os riscos pós-modernos, não aceita mais esse tipo de conduta. E, para não me delongar, então, não, complemento se quiser, então, colocar potencial ou efetivo, ou gradual, não sei, teria que comentar alguma coisa que abrisse a modalidade de abstração. Porque colocar só a concretez, a materialização efetiva de um risco, esse que é o perigo. Nós vamos deturpar todo um sistema que está sendo criado, que está sendo buscado e que não tem. A palavra continua aberta para eventuais indagações. Boa noite, professor Décio. É um prazer tê-lo aqui. Eu gostaria que o senhor comentasse o uso da expressão utilizada pelo legislador a respeito da potencialidade. A meu ver, existe uma discussão que deriva da restrição proposta pela Escola de Frankfurt a respeito do uso dos delitos de perigo abstrato, especialmente no que concerne a bens jurídicos coletivos, que é uma tendência, né, uma tendência de abertura. A partir do emprego expresso desta palavra no texto, nós estaríamos legitimando de modo completo o emprego de qualquer técnica de uso de crime de perigo abstrato, inclusive em figuras omissivas, em figuras imprudentes. Não estaria aí existindo, se figurar o texto dessa forma, uma abertura para um processo de técnicas de tipificação pouco recomendáveis em matéria penal? Bom, o risco propriamente da tipificação penal, primeiramente, agradecer a presença do professor Paulo também pelo convite que nos foi realizado. O risco de você colocar essa previsão é justamente as circunstâncias onde a gente apresentou, onde nós reconhecemos que não precisa ter bem jurídico lesionado em alguns pontos. As 3 exceções levantadas pelo que sim. E o segundo ponto, me parece que sim, é que nós temos uma falha de produção legislativa penal no Brasil muito grande. Se eu falar para você, olha, eu acho que eu tirando só o princípio daqui, eu vou conseguir colocar um filtro de legislação e modelos corretos de imputação, eu não sei te dizer a resposta para isso, porque eu não quero apurar os nomes dos santos, mas enquanto nós tivermos legisladores preocupados com mais piadas próprias em campanha eleitoral do que efetivamente o que deve ser tutelado na sociedade,
Eu não sei, eu acredito que realmente vai ter um processo de expansão com a colocação. Só que quando ele afirma aqui claramente potencial ou efetivo, o potencial é, obviamente, um nível que nós precisamos colocar, e essa discussão nós não temos. Por isso me parece que você tipificar na lei é o errado, mas sim colocar como carta de princípio, ou então com uma motivação de explicação própria, parecesse uma forma mais simples de nós colocarmos, então, modelos de imputação clássica, separando o que é bem jurídico e o que é modelo de imputação. Acho que seria isso.